This conference will now be recorded. Agora Tá. foi. Agora, quer reiniciar a partir desse Não ponto? precisa, a gente vai seguindo aqui a partir desse ponto, tá? Em respeito Bom, ao tá, pessoal. então, tá. Bom, então, Essa aula vai ser disponibilizada, então, depois. tá. Então a gente viu aqui que a prevalência, né, a incidência de melanoma é muito menor do que comparado com os outros cânceres de pele, né, o basoespinocelular. A questão é que o melanoma, ele tem uma agressividade muito maior. Enquanto a gente viu que os cânceres de pele não melanoma, eles praticamente não levam a óbito, né, o melanoma, ele tem uma taxa de letalidade bastante elevada. Ele corresponde a mais ou menos 4% de todos os cânceres de pele, mas sem sombra de dúvidas é o tipo de câncer de pele que é responsável pelo maior número de óbitos. Aqui a epidemiologia do melanoma, eu quero chamar a atenção que percebam que o melanoma é um tipo de câncer que já acomete pessoas mais jovens, aqui entre os 40 e 50 anos, já tem uma alta incidência de melanoma. E esse gráfico, aqui essa linha, é muito interessante a gente observar. Aqui é a incidência de melanoma em homens, né, em azul, e rosa aqui a incidência de melanoma em mulheres. Percebam que até aqui a 50 anos, mais ou menos, até a menopausa, é mais ou menos a mesma proporção entre homens e mulheres. E após a menopausa, aumenta muito continua, na verdade, a prevalência das mulheres, né? E o câncer de pele em homens ele aumenta bastante. Então, o pessoal acredita que exista talvez algum fator hormonal envolvido aqui no desenvolvimento, na patogênese do melanoma, e a gente vai discutir também no prognóstico, talvez tenha alguma importância. Então, quando a gente fala de melanoma, o melanoma, claro que a gente fala de melanoma de pele, né? Principalmente, é o local mais comum. O melanoma está localizado na pele, então é um câncer cutâneo. Porém, o melanoma ele pode se apresentar em outros locais também. Então, a gente tem melanoma dos olhos, né? A gente consegue ver os oftalmos fazem diagnóstico de melanoma. Tem melanoma de mucosa, né? Mucosa oral, mucosa vaginal, no pênis, mucosa genital. Então, a gente precisa avaliar os pacientes de fazer um exame físico completo, tá? Então, exame de boca, exame de mucosa, de pênis, de vagina, faz parte do exame dermatológico completo. O dermatologista precisa examinar completamente o paciente, porque o melanoma ele pode se desenvolver em qualquer um desses locais. Existe uma diferença de epidemiologia do local mais comum de acometimento de melanoma, né? Então, nos homens, o tronco é o local mais frequente de surgimento de melanoma, enquanto nas mulheres, a perna é o local mais frequente de acometimento de melanoma. E quais são os fatores de risco que estão envolvidos, então, na gênese do melanoma? Tá? Então, um dos principais fatores de riscos envolvidos na patogênese do melanoma é a pele clara. Então, aquelas pessoas de pele clara, principalmente as pessoas ruivas, elas produzem um tipo de melanina que chama feomelanina. Essa melanina é diferente da população geral, que é a eumelanina, né? A feomelanina, ela pouco confere proteção ao DNA. Então, os pacientes ruivos têm um maior risco de ter câncer de pele, principalmente melanoma. Então, pessoas de olhos claros também, cabelos claros, também estão sob maior risco. História de queimadura solar. História de queimadura solar é bastante importante, principalmente aquelas queimaduras solares que formam bolhas, estão muito envolvidas com o desenvolvimento de melanoma. Então é importante a gente perguntar se, principalmente na infância, né, no início da infância, na adolescência, a pessoa teve queimaduras solares. Isso é um fator de risco para o desenvolvimento de melanoma. Outro fator bastante importante é a história pessoal ou história familiar dessa neoplasia. Então, se você tem um parente de primeiro grau que teve melanoma, seu risco é maior de desenvolver melanoma. E se você também é uma pessoa que já teve melanoma, você também é uma pessoa com maior risco de desenvolvimento de outro melanoma. Então, história familiar e história pessoal são fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma. Outro fator de risco é a presença de múltiplos nevos. Então, as pessoas que têm mais de 50 nevos pelo corpo, nevos melanocíticos, já têm um marcador de risco para o desenvolvimento de melanoma. Aquelas pessoas que têm mais de 100 nevos, aí possuem um risco maior ainda de ter melanoma. E síndrome de nevo displásico, né? O que é essa síndrome de nevo displásico? Aqueles pacientes que têm nevos grandes, maiores do que 5, maiores do que 6 milímetros, que são morfologicamente estranhos,
do ponto de vista clínico, esses pacientes também têm maior risco de desenvolver melanoma. Outro fator de risco bastante importante, bastante discutível, hoje ele diminuiu a importância, mas eram as câmeras de bronzeamento artificial, isso também aumenta o risco de ter câncer de pele. Então, desde 2009, a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela suspendeu e proibiu a prática, né? Essa prática, isso fez diminuir um pouco a incidência de câncer de pele e de melanoma. Então, a gente chega aqui, né, do ponto de vista clínico patológico. Todo mundo já ouviu falar desses tipos de melanoma. Nós temos 4 tipos principais clínico-patológicos. A gente precisa entender isso daqui. Por quê? Porque todo mundo, quando fala de melanoma, só lembra daquela regra, né, do ABCDE, que a gente vai comentar aqui. Porém, ela é insuficiente para a gente conseguir diagnosticar todos os melanomas e conseguir fazer um entendimento melhor dessa doença, tá? Então, eu vou fazer aqui um pouco diferente com vocês. A gente vai discutir o ABCDE, mas eu vou mostrar por que é importante a gente saber esses tipos clínico-patológicos, tá? Então, nós temos aqui o tipo extensivo superficial e aqui tem a fotografia correspondente à apresentação clínica de cada um deles. Nós temos aqui o extensivo superficial, que é o tipo mais comum de melanoma. Nós temos o subtipo nodular, que recebe esse nome por ter essa configuração realmente nodular. Nós temos o lentígio maligno, aqui esse localizado na face de um idoso, e nós temos o tipo lentiginoso acral. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre cada um desses tipos. Tá? Então, o melanoma extensivo superficial, ele é o subtipo mais comum na população geral. E é esse tipo aqui que a gente consegue enquadrar muito bem nessa classificação do ABCDE, né, que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez. Tá? Então, é o tipo mais comum de melanoma. Tá? Então a gente consegue aplicar muito bem. O que é essa regra do ABCDE? A letra A, né, significa assimetria, então a lesão que ela é assimétrica, a gente compara os quadrantes e ela tem assimetria, ela é considerada uma lesão suspeita. A letra B de bordas, se as bordas forem irregulares, né, isso dá leva a uma suspeição clínica que essa lesão melanocítica ela seja um melanoma, né? Cor, então são lesões que têm várias cores na mesma lesão, também é uma lesão suspeita de malignidade. O D de diâmetro, então as lesões maiores do que 6 milímetros têm um maior risco de serem melanoma. E é de evolução, que é aquela lesão que ela vem crescendo, vem se modificando, que o paciente percebe, né, pode ser notado pelo paciente ou notado pelo médico, né, um dermatologista já acompanha algum paciente há algum tempo, percebe que uma lesão que ele já conhece está crescendo, também isso é um critério de suspeição. Tá? Então eu trago aqui só para a gente praticar um pouquinho, para quem não está muito habituado, a gente faz geralmente assim. Né? A letra A, que a gente vai ver o que? Assimetria. Então a gente divide essa lesão, né, em 4 quadrantes e a gente percebe claramente que esse quadrante é completamente diferente desse, que esse quadrante é completamente diferente desse, não tem uma correspondência entre os quadrantes. Tá? Então essa aqui é uma lesão assimétrica, ela já é uma lesão suspeita, tá? O B, percebam aqui o desenho que eu fiz aqui, essa lesão, ela tem bordas entrecortadas, toda irregular. Então também isso faz com que a lesão seja considerada suspeita. O C, de cores, tá? Então múltiplas cores, ela confere também um grau de malignidade à lesão. Então percebam que essa lesão ela tem um marrom mais claro, ela tem um preto, ela tem essa área mais branca, que a gente chama de véu cinza azulado, tá? Tem essa área branca também aqui, tem a área aqui marrom um pouco mais escuro, tem essa área toda branca, né, que a gente chama de área de regressão. Inclusive tem uma área aqui, uma pápula, um nódulo cerado rósea aqui. Tá? Então essa lesão tem múltiplas cores, isso indica também que é uma lesão suspeita. O D de diâmetro, então a gente mede a lesão no maior diâmetro, se ela tiver mais de 6 milímetros, ela é considerada suspeita. E o E de evolução, que claro que uma fotografia só a gente não vai conseguir ter essa noção, né? Mas se é uma lesão que vem aumentando ao longo do tempo, ela também é considerada suspeita. Tá? Então a gente fala agora do tipo nodular. Tá? Então o nodular, aquilo ali, esse ABCDE, a gente aplicou para o tipo extensivo superficial. A gente vai falar do tipo nodular agora, tá? Que é o segundo tipo mais comum de melanoma na população em geral. E perceba que ele é um nódulo, que ele não é uma placa assimétrica, ele é um nódulo enegrecido, bem irregular. Tá? Então vocês concordam comigo aqui que ele é bem irregular, ele não tem aquela assimetria. Então se você for aplicar a regra do ABCDE aqui para o melanoma nodular, você vai perder esse, não vai fazer o diagnóstico, tá? Então ele foge daquela regra do ABCDE. Então a apresentação clínica dele é esse nódulo enegrecido de um crescimento relativamente rápido,
né, entre o paciente. Então a gente tem que suspeitar que isso seja um melanoma nodular. E ele é o segundo tipo mais comum, então a gente precisa estar bem ligado para não perder esse diagnóstico, tá? A característica do melanoma nodular é que ele tem uma rápida fase de crescimento vertical. E o que é essa fase de crescimento vertical? Então, os melanomas, eles passam por duas fases de crescimento. Tem uma fase de crescimento que a gente chama de radial ou horizontal, que ele cresce aqui dentro da epiderme, ele cresce para os lados. Então, a gente chama isso de fase de crescimento radial. Então, essa é uma fase, vamos dizer assim, menos importante. Por quê? Porque se o melanoma só crescesse para o lado, não teria problema, né? O problema é quando ele faz o crescimento vertical, que ele cresce para a profundidade, ele invade, e aqui sim ele dá o risco de metástase. O melanoma nodular, ele praticamente não passa por essa fase de crescimento radial. Ele rapidamente invade, e quando ele invade é ruim. Então ele tem essa característica, a gente consegue ver realmente que ele é um nódulozinho, tá? E a gente vai contrastar com outro tipo de melanoma que a gente vai conversar a seguir, que é o melanoma que a gente chama de lentígo maligno. Esse lentígo maligno, ele é um tipo de melanoma que ele acomete pacientes mais idosos e ele só acomete a área fotoexpostas. Então, acomete rosto, acomete couro cabeludo de homens idosos e homens calvos, tá? E ele contrasta, então, com o melanoma nodular, já que ele passa por uma grande fase de crescimento radial, ou seja, passa muito tempo dentro da epiderme até ele invadir. Ele é muito mais lento do que o melanoma nodular. E é uma característica interessante, a gente muda de nome dele. Quando ele é só dentro da epiderme, sem invadir, nós chamamos ele de lentígo maligno. E quando ele invade a derme, ele passa a ser invasivo, a gente chama de lentígo maligno melanoma. Mas eu quero que vocês guardem que é uma placa assimétrica de crescimento lento no rosto, na área fotoexposta de pacientes idosos. Essa é a clínica do lentígo maligno. Por último, nós temos o melanoma lentiginoso acral. Aqui tem uma característica importante dele, é que ele é o tipo mais comum de melanoma em pessoas negras e asiáticos. Então, a gente viu que o extensivo superficial, na população em geral, ele é o tipo de melanoma mais comum. Mas se você estiver examinando um paciente negro, né, então é mais comum que ele tenha um melanoma na região palmo, plantar ou subungueal, que são os locais exclusivos do melanoma lentiginoso acral. Então, mais uma vez eu reforço que o exame dermatológico ele precisa ser completo. A gente vai examinar toda a pele do paciente, a região palmar, plantar, mucosas também a gente precisa avaliar, tá? Então, essa característica do melanoma lentiginoso acral é que ele é exclusivo das palmas, das plantas e da região subungueal. Aqui é um melanoma subungueal, então percebam aqui nós temos uma melanoníquia estriada, que a gente chama. Melanoníquia, para quem não sabe, é a pigmentação escura da unha, estriada que ela é longitudinal, tá? E o melanoma ele tem essa característica que ele faz o sinal de Hutchinson, que é quando o pigmento ele se estende além da unha, né? Então vai para a borda proximal aqui do dedo. Mas aqui já é uma fase avançada de melanoma. A gente não gosta de dar o diagnóstico do lentiginoso acral aqui nesse local. Então muita gente não sabe que melanoma pode dar subungueal, né, abaixo da unha. Então a SBD, junto com o GBM, existe um grupo chamado Grupo Brasileiro de Melanoma, fizeram até campanhas com podólogos, com manicures, para orientar que quando o paciente tiver alguma mancha escura na unha ou no pé, procurar um dermatologista para avaliar sobre a possibilidade daquela lesão ser um melanoma, tá? Tem uma informação importante que muitos médicos nem sabem disso. Então aqui só para a gente fazer um resumo, tá? Então tem os 4 tipos, o extensivo superficial, né? Essa placa enegrecida assimétrica é o principal que está relacionado ao ABCDE, é o tipo mais comum. O nodular é o segundo tipo mais frequente, ele é nódulo preto, simétrico com um crescimento rápido, então ele não respeita a regra do ABCDE. O lentígo maligno é uma placa castanhada, irregular, em área fotoexposta, ele é mais comum em idosos, mais frequente na cabeça, e o melanoma lentiginoso acral é mais uma lesão escurecida na região palmo plantar
e ele pode também cursar com melanonite estriada ou sinal de Huntington. Ele é mais frequente em pacientes negros e asiáticos. Uma coisa importante é que qualquer um desses tipos pode ser o que a gente chama de melanoma amelanótico. Isso aí dificulta o diagnóstico, né? Porque o melanoma geralmente é uma lesão escurecida, como a gente acabou de ver. Mas alguns tipos de melanoma, eles são tão indiferenciados do ponto de vista histopatológico que eles não produzem melanina. Então ele pode surgir como uma placa rósea. E aí realmente é um diagnóstico difícil, principalmente para o não especialista. Mas a mensagem é lembrar que melanomas podem ser amelanóticos ou hipomelanóticos. Aqui só para mostrar para vocês que a gente usa também o dermatoscópio para dar diagnóstico de melanoma. É claro que pela complexidade da aula aqui, pelo horário, a gente não vai conseguir falar de melanoma, tá? De dermatoscopia. Mas é só para a gente ver que a gente utiliza essa arma diagnóstica aqui, que é o dermatoscópio, para facilitar o diagnóstico, né, de melanomas e a gente conseguir fazer diagnóstico de melanomas de forma mais precoce. Então, beleza, pessoal. Agora você fez lá uma hipótese diagnóstica de melanoma, né? Você então pensou lá no ABCDE e ficou feliz. Eu acho que isso daqui é um melanoma. Beleza, mas você não sabe o que vai fazer a partir de agora. Tá? Qual vai ser sua conduta? Qual conduta você vai tomar a partir de agora? Então a gente vai seguir um passo a passo aqui para a gente saber como a gente vai conduzir um caso de melanoma. Então o primeiro passo é você suspeitar de um melanoma. Você aplicou lá a regra do ABCDE ou suspeitou de um melanoma nodular, beleza. Então o passo seguinte é você propor uma biópsia excisional com margens exíguas de 1 a 3 milímetros. O que é isso? Biópsia excisional é a retirada de toda a lesão. Então, a gente pode fazer uma biópsia de uma lesão de forma excisional ou incisional. Incisional é quando a gente retira só um fragmento. E excisional é quando a gente retira toda a lesão. Quando a gente está diante de uma lesão suspeita de melanoma, o ideal é que seja feita uma biópsia excisional, né, de 1 a 3 milímetros de imagem. Tá? Por que isso? Porque a gente precisa mandar para o patologista toda a peça para ele conseguir dar o diagnóstico que realmente aquilo é um melanoma. Então, se você tem uma lesão, às vezes, muito extensa no rosto de um paciente, né, pode ser um lentigo maligno bem grande, aí sim, às vezes você pode fazer uma biópsia incisional. Mas o ideal é que sempre que possível você faça uma biópsia excisional, ou seja, retirada de toda a lesão, quando você está diante de uma suspeita diagnóstica de melanoma. E aí, beleza, você propôs fazer a biópsia excisional, mas você tem que se atentar a um detalhe. Então vamos dizer que você tem um melanoma no braço aqui de um paciente. Você tem duas formas de fazer essa excisão. Você pode operar nesse sentido, né, fazer um fuso aqui nesse sentido, lateral, ou você pode fazer uma incisão aqui no sentido longitudinal. Qual o sentido da excisão? Então, sempre que você vai operar um melanoma, você deve pensar na drenagem linfática do local que vai ser operado. Se você raciocinar, vocês vão lembrar que a drenagem linfática ela é nesse sentido, né? Longitudinal aqui. Então, se você faz uma incisão nesse sentido, você está cortando muitos vasos linfáticos. Então, o ideal, então, que você faça a incisão nesse sentido. Então, a mensagem é sempre fazer a incisão, a retirada do melanoma no sentido dos vasos linfáticos para preservar esses vasos linfáticos, porque a gente vai falar sobre pesquisa de linfonodo sentinela mais à frente. Então, por enquanto, guarda essa informação. Quando você opera o melanoma, você quer preservar ao máximo possível a drenagem linfática e por isso você vai operar no sentido da drenagem linfática, tá? Então, beleza, você operou, suspeitou do melanoma, operou, mandou para o patologista confirmou o diagnóstico, realmente é um melanoma. Então, o que é que você tem que olhar no laudo, né, que o patologista vai te fornecer, no laudo da peça cirúrgica? Né? Quais são os dados mais importantes do laudo histopatológico? Então, os dados mais importantes que você olhar é o índice de Breslin, o nível de Clark, se há ulceração ou não e o índice mitótico. Então, são esses 4 fatores que você precisa observar. Eu vou explicar um pouquinho eles aqui, né? A ulceração é uma coisa mais óbvia, vai estar dizendo que está ulcerada a lesão, então não tem muito o que entender nesse sentido, né? Então, se a lesão está ulcerada, é algo de pior prognóstico, a gente vai conversar mais para frente, mas é um dado que você tem que olhar. Vamos falar aqui sobre índice de Breslin. O que é índice de Breslin? Tá aqui eu fiz um esquema, então um esquema para a gente entender. Aqui a camada, essa parte aqui é a epiderme, tá? Então aqui a camada córnea, camada granulosa,
camada espinhosa, e aqui a representação das células do melanoma. Então percebe que o melanoma ele começa aqui na camada basal e ele passa por uma fase de invasão, né, o crescimento radial que a gente falou. O índice de Breslow é uma medida em milímetros que a gente faz aqui da camada granulosa até a célula mais profunda do melanoma, e a gente dá em milímetros, tá? Muito cuidado aqui com o índice de Breslow, tá? A gente mede então da camada granulosa até a última célula do melanoma. A gente precisa dominar esse conceito porque o índice de Breslow é o que vai indicar toda a nossa conduta diante de um melanoma, tá? Então a gente precisa dominar realmente o que é esse índice de Breslow. Por outro lado, o nível de Clark, ele divide também a profundidade do melanoma. Ele divide aqui nível 1 até nível 5, sendo que o nível 1 é um melanoma que ele é apenas intraepidérmico, o nível 2 é um tipo de melanoma que vai até a derme papilar, o nível 3 ele vai até a junção derme-epidérmica, o nível 4 ele vai até a derme reticular e o nível 5 ele vai até o subcutâneo. Percebam que ele é mais subjetivo e ele é menos objetivo do que a medida do Breslow, né? Que o Breslow ele te dá realmente uma medida em milímetros. Então hoje a gente praticamente não se apega ao nível de Clark, mas é importante que vocês conheçam. Tá, índice mitótico, que é um conceito um pouquinho mais difícil de entender. O que é isso? Quando o patologista olha a lâmina de um paciente de melanoma, ele olha lá na derme se ele vê essas mitoses. Tá? Então tá vendo aqui mitose, aqui é outra mitose, provavelmente numa fase de metáfase. Então mitoses são mitoses bem feias, atípicas, tá? Então ele conta as mitoses e se um melanoma ele tem mitose, o patologista consegue ver várias mitoses no melanoma, isso indica que é uma lesão que tem alto índice proliferativo, então indica também um pior prognóstico. Então tá, a gente suspeitou do melanoma, a gente fez a biópsia excisional de 1 a 3 milímetros e a gente olhou, confirmou o diagnóstico e a gente olhou aqueles nossos parâmetros aí que o patologista nos deu. Então, próximo passo é fazer o quê? Ampliar as margens. E qual que é a margem que a gente vai ampliar essa lesão? A margem ela vai depender do índice de Breslow, né, que a gente acabou de conversar. Então, se é um melanoma que ele é in situ, a gente amplia com a margem de 0,5 centímetros. Então, se é uma lesão que tem um índice de Breslow menor ou igual até 1 milímetro, a gente amplia a margem em 1 centímetro. Se o índice de Breslow da lesão é entre 1 e 2 milímetros, a gente amplia a margem de 1 a 2 centímetros, e se o índice de Breslow é maior do que 2 milímetros, nós ampliamos com margem de 2 centímetros. Tá? Então não faz sentido a gente ampliar além de 2 centímetros a margem de um melanoma. Essa tabela a gente se baseia aqui para saber qual vai ser a ampliação da cicatriz que a gente vai fazer. Então perceba que é o índice de Breslow que está guiando a nossa conduta. Então a gente foi lá, suspeitou, fez a biópsia excisional, confirmou o diagnóstico, ampliou margens. A gente vai fazer a avaliação do linfonodo agora. Tá? Como é que a gente faz essa avaliação linfonodal do paciente com melanoma? Primeira coisa é, a linfonodo palpável, então você palpa os linfonodos de um paciente que você diagnosticou com melanoma. Se ele tem um linfonodo palpável, você vai indicar uma biópsia daquele linfonodo para ver se tem metástase linfonodal. Se não tem linfonodo palpável, você vai se perguntar se há indicação de pesquisa de linfonodo sentinela. Tá? E aí, como é que você vai saber se tem indicação de fazer pesquisa de linfonodo sentinela? Outra vez, é baseado no índice de Breslow. Tá? Então, paciente que tem um índice de Breslow maior ou igual a 1 milímetro, tem pesquisa indicada de linfonodo sentinela. Pacientes com índice de Breslow maior ou igual a 8 milímetros, mas que tenha ulceração ou mitoses, que a gente viu ali que são fatores prognósticos, ou seja, um melanoma que tem ulceração tem pior prognóstico, um melanoma que tem muitas mitoses também tem pior prognósticos, então tem pesquisa indicada. Então, aqueles pacientes que têm um índice de Breslow, melanomas finos, né, menor do que 0,8, mas ele tem ulceração, tem mitose, aí nesse caso a conduta ela é compartilhada com o paciente, você vai conversar com o paciente, ver sobre o risco-benefício de acordo com cada caso. Mas a ideia é que se o melanoma ele é muito fino, então menor do que 0,8 milímetros, dificilmente esse paciente vai ter metástase linfonodal, então não faz sentido você indicar pesquisa de linfonodo sentinela. E o que é essa pesquisa de linfonodo sentinela, tá? Por que é importante a gente se preocupar com os vasos linfáticos que a gente falou lá atrás, o sentido da incisão? Como é que funciona isso? Então,
Percebam aqui o melanoma, o paciente tinha um melanoma no braço, né, mais ou menos naquela mesma localização que a gente falou. O que a gente faz? A gente injeta uma substância radioativa. Essa substância ela vai para a cadeia linfonodal. O cirurgião ele vem com um probe, ele consegue detectar essa substância radioativa, localiza qual é o linfonodo que está cometido e retira aquele linfonodo para exame anatomopatológico para ver se tem metástase do melanoma no linfonodo. Por que isso? Porque se não tem metástase de linfonodo no primeiro linfonodo, que é o linfonodo sentinela, dificilmente vai ter metástase à distância ou metástase em outro linfonodo. Se o primeiro linfonodo não está cometido, né, que dirá o resto? Então você manda para análise histopatológica. Então aqui uma fotografia, né, clínica. Então aqui é uma cicatriz do melanoma, é feito então a injeção da substância aqui na cicatriz. E aqui é o aspecto intraoperatório que o cirurgião vê. Né? Perceba que o linfonodo ficou pintado de azul, ele retira esse linfonodo, ele sabe que esse é o primeiro linfonodo da cadeia, manda o linfonodo sentinela então para estudo e vai ver se tem acometimento de metástase linfonodal ou não pelo melanoma. Beleza, e aí? O linfonodo está comprometido, né? Eu devo realizar uma linfadenectomia radical, ou seja, eu tirei aquele linfonodo sentinela, mandei para exame, o linfonodo deu comprometido. O patologista vai falar, beleza, tem metástase. E aí, o que é que você tem que fazer? Retirar todo o restante de linfonodo para tratar aquele paciente? Então, até pouco tempo atrás, a gente fazia isso de forma sistemática, né? Saiu um pouco mais recente, tem há 2 anos, mais ou menos, 2, 3 anos. Esse é o maior estudo que a gente tem, que saiu no New England comparando sobre a sobrevida dos pacientes, se vale a pena fazer linfadenectomia radical, ou seja, retirar todos os linfonodos ou não. E o que eles viram nesse estudo é que a retirada, ou seja, a linfadenectomia radical, né, de todos os pacientes com linfonodo sentinela positivo, não é benéfica para o paciente, não diminui, não aumenta a sobrevida global desse paciente. Então, a tendência atual é que não seja feita a linfadenectomia radical. Claro que a gente está conversando aqui de uma forma muito simplificada. Tá? Então, isso vai variar de cada caso, de cada paciente, de condições sociais, de muitas coisas para o cirurgião definir isso. Mas o que a gente precisa saber é que linfadenectomia radical não melhora, não reduz a mortalidade do paciente com linfonodo acometido. Então, a tendência atual é a gente diminuir essa cirurgia. Então a gente chegou aqui, né, avaliação linfonodal. E só depois de a gente fazer a avaliação linfonodal que a gente vai partir para exame de imagem, para ver se o paciente tem metástase à distância. Tá? Então, quando que a gente faz exame de imagem no paciente com melanoma? Então, o paciente que tem envolvimento linfonodal, tá? Se esse paciente ele tem lesão, tem metástase linfonodal, ele tem uma grande chance, né, de ter metástase à distância. Então, esse paciente ele precisa de exame de imagem. E botei interrogação aqui porque essa indicação é discutível, né? Se melanomas de alto risco, ou seja, aqueles melanomas muito espessos, melanomas ulcerados, ainda que não tenha comprometimento linfonodal, é possível indicar exames de imagem para esses pacientes. E qual o exame de imagem que a gente faz? A gente geralmente pede tomografia de tórax, abdômen e pelve, e a gente inclui tomografia cervical, principalmente se o melanoma é localizado em cabeça e pescoço, que tem maior risco, né, de ter metástase cervical. A gente faz ressonância de encéfalo para pacientes de alto risco com metástase encefálica. Isso também vai depender de caso a caso, vai ser discutido junto com o oncologista. E claro que se o paciente tiver algum sintoma, né, neurológico, aí tem indicação clara de fazer exame de imagem de encéfalo. E nós podemos considerar fazer PET-CT, né? Alguns serviços consideram fazer PET-scan nos pacientes. Mas, de forma geral, a gente acaba optando por tomografia. Então, vou passar não tão demorado aqui a parte do estadiamento, né? Ninguém gosta de falar de estadiamento, tá? Mas é importante que a gente tenha alguns conceitos aqui. O T ele vai variar de acordo com o índice de Breslow, e eu só quero chamar a atenção para vocês aqui que a ulceração ela faz parte do estadiamento. Então percebam que o paciente que tem um melanoma que é ulcerado, ele sempre vai ter um pior prognóstico do que o paciente sem ulceração, tá? Esse estadiamento vocês podem ver aí depois em qualquer lugar, é fácil de achar.
O N é a avaliação de linfonodo. Então, se o paciente tem acometimento linfonodal, ele já cai aqui no pelo menos N1, tá? Então aqui vai variar se esse linfonodo foi detectado pelo linfonodo sentinela ou se era ou se tinha doença linfonodal ao exame clínico. E o M é M de metástase à distância, tá? Até que se o paciente tem metástase, pode ser para pele, para tecido mole, para pulmão, para sistema nervoso central, tá? Então ele entra no M. O que é importante é que o DHL, a medida do DHL, do lactato desidrogenase, ele faz parte do estadiamento, e quanto maior o DHL, ele indica um pior prognóstico nos pacientes que têm metástase à distância. Então, estadiamento completo do paciente. Então, aqui só quero chamar a atenção, para não ficar muito chato aqui para vocês, é que os pacientes que têm doença linfonodal, ou seja, que ele tem N1, N2, N3, ele é estádio 3. Tá? Então, os pacientes com estadiamento 3, eles precisam sim fazer exame de imagem, né? Só voltando àquele conceito de exame de imagem. E algumas pessoas indicam exame de imagem para esses pacientes 2B ou 2C, que ele não tem acometimento linfonodal, mas que ele tem um Breslow bem profundo, tá? Aqui pode ser indicado exame de imagem, mas isso é discutível, né? Então, a partir de 3, né, do estádio 3, ou seja, com doença linfonodal, sem dúvida, o paciente precisa fazer exame de imagem para rastrear metástase à distância. Então, falando um pouquinho sobre fatores prognósticos de melanoma, sem dúvida nenhuma, o índice de Breslow é o principal fator prognóstico. Então, quanto mais profundo o melanoma, pior o prognóstico do paciente. O índice de Clark da profundidade também está associado, né? Então, ulceração, os pacientes que têm melanoma ulcerado têm pior prognóstico. Os pacientes com alto índice mitótico, né, a gente já explicou também, são tumores mais proliferativos, têm um pior prognóstico. Claro que paciente que tem envolvimento linfonodal, ou seja, metástase linfonodal ou metástase à distância, é claro que ele vai ter um pior prognóstico. E aqui alguns conceitos mais importantes. Muitos trabalhos hoje estão mostrando que os pacientes do sexo masculino têm um pior prognóstico. Então, além de homens terem mais melanoma, parece que os homens têm um prognóstico pior do que as mulheres, e por isso acham que algum fator hormonal esteja envolvido. Os pacientes mais idosos também têm um prognóstico pior do que os pacientes mais jovens. E os melanomas localizados na cabeça e pescoço, tem alguns trabalhos mostrando também que tem um pior prognóstico. Acabou de sair um trabalho no British Journal of Dermatology esses dias, mostrando realmente que melanomas, mesmo melanomas finos, menor do que 1 milímetro, localizados em couro cabeludo de pacientes, de homens, né, podem levar o paciente a óbito. Então, melanomas localizados em cabeça e pescoço, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Então aqui é um outro artigo que saiu recentemente no GADV, em 2019, essa revista também é importante para a dermatologia, da Academia Europeia de Dermatologia, mostrando aqui realmente que os homens têm uma maior mortalidade do que as mulheres, né? E para a gente terminar, né, só falar um pouco aqui, isso é mais até mais específico, a gente faz isso junto com o oncologista, que é saber se o melanoma é metastático, né? Qual que é o melhor tratamento. Então, até há pouco tempo atrás, a gente tinha pouco a oferecer para os pacientes com melanoma metastático. Eram quimioterapias bem ruins, mas mais recentemente surgiram várias drogas que alguns de vocês podem até já ter ouvido falar, ou estar mais familiarizados, né? Então, hoje a moda, hoje o tratamento oncológico é falar de imunoterapia e de terapia-alvo, né, para doença, principalmente para doença metastática. O que é? Eu vou falar aqui rapidamente 2 slides sobre isso daí, a gente pode conversar depois se alguém tiver alguma dúvida específica. Então, o que é imunoterapia? Imunoterapia é a gente modular o nosso sistema imunológico para que ele ataque, né, as células tumorais. Então aqui, ó, nesse esquema nós temos aqui os linfócitos T, tá? Então a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, nós temos os linfócitos T. Para o linfócito T ele ser ativado, ele precisa então, o receptor do linfócito T se ligar aqui ao MHC de classe 2, né? Então linfócito T CD4. Só que existe uma molécula, né, que é inibitória, que se esse CTLA4 ele se ligar ao B7 da célula apresentadora de antígeno, o linfócito T ele fica inibido, então ele não tem a sua função, tá? Então o que é que a gente fez através de engenharia? A gente criou um anticorpo chamado ipilimumab, que ele é
ele é um inibidor do CTLA4. Então, se ele é um inibidor do linfócito, quer dizer que esse linfócito T ele vai ser ativado com maior facilidade. E para que a gente quer ativar esse linfócito? Para o linfócito fazer a destruição tumoral. Qual que é o problema da gente fazer, então, esse tratamento? É que a gente ativa o linfócito e isso aumenta a chance de doença autoimune também. Tá? Então, a gente vê como um paciente com melanoma usando o ipilimumab que desenvolve vitiligo, que desenvolve tireoidite de Hashimoto, que desenvolve pneumonite grave, que desenvolve uma doença imunológica do trato gastrointestinal, com diarreia grave. Outras drogas que nós temos são inibidores do PD-1. O PD-1 é uma molécula inibitória também, tá? Assim como o CTLA4, ele é uma molécula que inibe o linfócito T. Então a gente criou drogas, principalmente pembrolizumab e nivolumab, que inibem o PD-1. Se inibe uma molécula que é inibitória, a gente ativa o linfócito, que também vai destruir a célula tumoral. Então, essas drogas são até mais utilizadas do que o ipilimumab hoje. Elas têm o pembrolizumab, o nivolumab, tem uma melhor eficácia no tratamento do melanoma, tá? Não sei se ficou tão claro para todo mundo, mas qualquer coisa vocês perguntam no final agora já. E por último aqui, a gente falou de imunoterapia, por último a gente falar de terapia-alvo, né? O que é terapia-alvo? São moléculas que a gente está criando que inibem moléculas específicas de sinalização. Então, essa é aqui uma via de proliferação do melanoma muito interessante, a mais importante, né, que é a via do RAS-ERK. Então, a gente tem essa via RAS, RAF, MEK, ERK, que é uma via que faz a proliferação da célula tumoral do melanoma. O que foi que a gente criou? A gente criou moléculas para inibir essa via. Então a gente tem, por exemplo, os inibidores de BRAF, que é o da Brafenib, por exemplo, ele inibe essa via, com isso não tem proliferação celular. Ou a gente tem, por exemplo, o trametinib, que é uma molécula que inibe o MEK, que também é uma via aqui. Então se a gente bloqueia essa via, não há proliferação celular, a gente consegue reduzir a carga tumoral. Tá? Então, essas drogas, principalmente o inibidor de BRAF, eles são utilizados em alguns melanomas que são mutados. Você tem que ter um BRAF mutado para a gente poder utilizar essas drogas. Tá? Então, hoje a tendência é utilizar o inibidor de RAF junto com o inibidor de MEK para esses melanomas que são BRAF mutado. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é isso. Aqui também está novamente meu Instagram, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. Beleza? E agora a gente abre para questionamentos, não é isso, Petros? É isso. Então, primeiramente, quero agradecer ao Dr. Bruno de Castro de Souza pela excelente aula. A LICIP, ela é extremamente honrada em ter uma segunda aula, uma didática impressionante, e é muito gratificante poder assistir uma aula dessas em plena quarentena, quando todo mundo está buscando ainda, né, maneiras de lidar com o isolamento social. Então, agradeço o senhor por ter disponibilizado esse momento do seu tempo para falar com a gente. A gente vai abrir para perguntas agora. A gente tem algumas perguntas que já foram enviadas. Eu mesmo enviei uma pergunta. Eu quero deixar aberto e convidar todos que participem. Quero fazer outro convite, de novo, né? Quem for tirar foto, postar no Instagram, vai ajudar bastante a gente para que a gente possa promover as atividades da LICIP, as aulas futuras. Não saiam da aula, para que a gente possa enviar o formulário, e a gente vai fazer um convite especial também para quem for ficar até o final. A gente vai falar um pouco da aula da semana que vem. Então, doutor, a primeira pergunta é da Débora. Ela perguntou se um melasma pode evoluir para um melanoma. Boa noite, Débora. Obrigado pela pergunta. Não, o melasma ele não evolui para um melanoma. Eu vou aproveitar essa pergunta para falar um conceito aqui bastante importante. Antigamente, sempre achou que um nevo são aquelas popularmente chamadas de pintas, né? Aquelas pintas que o paciente chega dizendo que tem, essas manchinhas escuras que a gente tem na pele. Acreditava que o melanoma ele vinha do nevo na maioria dos casos, né? Hoje a gente sabe que mais de 70% dos melanomas eles surgem, que a gente chama de novo, ou seja, na pele normal. Você não tem nada na pele e naquele local ali surge um melanoma.
30% dos melanomas só é que eles surgem a partir de um nevo. Então, embora um paciente que tenha múltiplos nevos, como a gente falou antes, né? O paciente tem lá 100 nevos, isso é mais um marcador de risco. Não quer dizer que aquele nevo, um daqueles nevos, vai virar um melanoma, mas quer dizer que aquele paciente tem uma grande chance de, em algum local da pele dele, surgir um melanoma. O melasma, ele é uma doença assim inestética, que ele deixa manchas, principalmente na pele de mulheres assim asiáticas, né? E ele não tem uma proliferação de células melanocíticas, de melanócitos. Então, ele só tem uma ativação dessas células, por isso que dá essa mancha no rosto. Mas não há qualquer relação entre melasma e melanoma. Não aumenta e não surge melanoma de melasma. Obrigado, doutor Bruno. A gente vai prosseguir com as perguntas. A gente recebeu algumas aqui. Eu mandei uma pergunta que eu recebi privada, a pessoa está tímida. Então, por favor, né, pessoal, não fiquem tímidos assim para enviar. Fiquem à vontade aí, pode me perguntar. Fiquem à vontade, por favor, né? Então, a pergunta é: os melanomas nodulares são assintomáticos? De forma geral, todos os melanomas são assintomáticos, tá? Nenhum melanoma ele dá sintoma. Isso é importante também. Quando você tem uma lesão pigmentada, né, escura ali, que ela começa a coçar ou sangrar, isso também é um grau de suspeição de que ela seja maligna, tá? Mas de forma geral, a grandíssima maioria dos melanomas, não só o nodular, como todos os outros, são lesões assintomáticas. Uhum. Doutora, a pergunta seguinte é: existe diferença de sobrevida entre melanomas de origens distintas? Por exemplo, o melanoma de origem cutânea tem sobrevida maior do que aqueles que surgem em membranas mucosas? Então, isso é motivo de controvérsia, né? Tem um debate na literatura sobre isso. Na verdade, a gente não tem tanta certeza assim, né? A gente acha que os melanomas de mucosa têm um pior prognóstico, mas provavelmente esse pior prognóstico dos melanomas de mucosa sejam decorrentes do diagnóstico ser mais tardio. Tá? Então, como está ele no local escondido, geralmente o pessoal não examina esses locais, o paciente não procura um médico para olhar uma lesão de mucosa oral, ele está escondido ali. Então, esses melanomas podem ter um pior prognóstico porque eles são diagnosticados de forma mais tardia, né? Mas outros estudos, quando a gente faz pareamento de Breslow, ou seja, vê a profundidade que o melanoma invadiu, parece que a sobrevida é a mesma. Não tem tanta diferença assim, mas tem esse problema do diagnóstico ser mais tardio. Mesma coisa de melanoma, do melanoma ser região acral, né? Região acral também muitas vezes os colegas não examinam região plantar dos pacientes, palmo planta, né? Então faz diagnóstico tardio. Então não é que o lentiginoso acral ele tenha um pior prognóstico, mas geralmente ele é diagnosticado numa fase mais tardia, por isso esses pacientes podem ter um prognóstico pior. Então, assim, outro conceito importante ver quando eu falei dos fatores prognósticos, eu não coloquei o tipo histológico, tá? Então, o tipo histológico do melanoma, ele provavelmente não influencia no prognóstico do paciente. O que vai influenciar é o Breslow. Então, se você pega, sei lá, um melanoma nodular com Breslow de 1.2, comparado com um paciente que tem um melanoma extensivo superficial com Breslow de 1.2, o prognóstico desses pacientes provavelmente vai ser bastante semelhante. Então, o tipo histológico parece que ele não está relacionado com o prognóstico. É certo, doutor. Muito obrigado. A gente vai prosseguir com as perguntas. O João perguntou: boa noite, em que casos que o exame fotodermatoscópico é indicado? Obrigado pela pergunta, João. A fotodermatoscopia a gente faz geralmente com um aparelho chamado Photofinder, eu não tenho nenhum conflito de interesse também, mas para quem não sabe, a gente faz assim, a gente faz mapeamento corporal com dermatoscopia digital. O que é isso? A gente coloca o paciente numa sala e fotografa ele de longe em várias posições, tá? Para a gente conseguir localizar todas as lesões melanocíticas que aquele paciente tem. Então, isso é um mapeamento corporal, né? Fotografia de todo o corpo.
Depois a gente vai como se fosse com um dermatoscópio, mas que com o aparelho, enquanto o dermatoscópio ele aumenta por volta de 10 vezes, esses aparelhos aí dessas máquinas aumentam até 70 vezes. Então a gente consegue ver cada lesão com detalhe. A gente vai em cada lesão suspeita e fotografa e deixa aquilo ali arquivado no computador. E de tempos em tempos, aí vai depender se o paciente tem uma lesão de alto risco, de médio risco ou de baixo risco, a gente repete esse exame a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, né? E a gente tem a fotografia ali no computador para a gente comparar. Isso aí é para a gente ver justamente a letra E. Você tem a evolução da lesão, né? Quando a gente faz o ABCDE. Claro que o paciente tem 100 lesões, você não vai saber se uma lesão cresceu ou não. Então, você faz, quando você tem a fotografia, né, isso facilita bastante seu trabalho. Tá? Então, quando é que você vai indicar esse exame para alguém? Você vai indicar esse exame para aquelas pessoas que têm os grandes fatores de risco que a gente conversou. Então, por exemplo, um paciente que teve melanoma já. Esse paciente, sem dúvida, ele tem indicação de fazer mapeamento, porque ele tem uma pessoa que tem um alto risco de ter melanoma. Então, um paciente que tem 100 nevos, 150 nevos, tem síndrome de nevo displásico, vários nevos estranhos. Esse paciente, sem dúvida, tem indicação de mapeamento. Paciente que tem alguns nevos, mas tem história familiar de melanoma, também tem indicação. Então, de forma geral, paciente com história familiar, o pessoal de melanoma tem indicação de mapeamento, paciente com síndrome de nevo displásico, ou seja, mais de 5 nevos muito estranhos, tem indicação de mapeamento, ou pacientes que têm múltiplos nevos, né, acima de 100 nevos, também tem indicação de mapeamento. Obrigado, doutor. Vou fazer uma pequena pausa para pedir que as pessoas, antes de saírem da sala, respondam ao formulário. Eu mandei o link aqui no chat. Então, por favor, respondam ao formulário, que é importante que a gente tenha o feedback de vocês para saber de que maneira a gente pode melhorar a aula, quais assuntos vocês gostariam de ver nas aulas futuras. E para saber melhor, né, conhecer melhor o público da LICIP. Né? E quero deixar já também o convite para a aula da semana que vem. A aula da semana que vem é com o doutor Eduardo Shen, ele estava assistindo até agora, inclusive ele mandou um comentário aqui, doutor. Ele escreveu o seguinte: mesmo os nevos não virando MM, aqueles pretos disfórmicos ou que apresentam crescimento, todos devem ser retirados. Sempre lembrar que a margem deve ser pequena. Parabéns pela excelente aula. Dr. Eduardo Shen, para quem não conhece, ele é médico cirurgião plástico, especialista e membro titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é diretor do Banco de Pele da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, membro da Sociedade Brasileira de Queimaduras e mestre em cirurgia plástica pela URGS. Ele vai ministrar nossa aula da semana que vem. A aula da semana que vem vai acontecer na quarta-feira, às 18 horas. E o tema da aula é manejo de pacientes queimados e banco de tecidos, transplante de pele. Então, eu queria deixar esse comentário do doutor. Ele disse que está assistindo ainda, Pedro. Mandando um abraço. Tá assistindo. Pelo comentário aí. Ô, doutor, obrigado pela presença. Obrigado pelo prestígio. E a gente prossegue com as perguntas. O doutor Bruno, o Guilherme perguntou como está o acesso às drogas de imunoterapia e terapia-alvo do SUS. Bom, isso é difícil, né? Infelizmente a gente não tem essa disponibilidade no SUS ainda de utilizar, mas em protocolo de pesquisa. Então a gente tem alguns protocolos de pesquisa no ICESP, né, rodando para esse tipo de terapia, no AC Camargo, enfim, alguns grandes centros, mas é mais protocolo de pesquisa, não são drogas muito liberadas no SUS, principalmente por questão de preço, né? Então são drogas de difícil acesso, né? São drogas bastante caras. Obrigado, doutora. A Isabela Pacheco mandou outra pergunta. Câncer de pele e melanoma e não melanoma podem ser diferenciados apenas pela característica da lesão? Sim, sem dúvida, né? A gente viu na aula da semana passada que, por exemplo, o carcinoma basocelular ele tem uma clínica bem peculiar, né? Aquela pápula eritematosa, com brilho perláceo, com vasos arboriformes, tá? Então é muito característico de um carcinoma basocelular. O melanoma, claro que assim, o carcinoma basocelular ele pode ser pigmentado também. Então, às vezes ele pode confundir com melanoma. Às vezes é difícil a gente fazer essa distinção. Tem carcinoma basocelular que tem muito pigmento, que pode clinicamente parecer um melanoma, né?
mas na grande maioria das vezes a gente consegue caracterizar. O carcinoma espinocelular geralmente é uma placa eritematosa, ceratósica, infiltrada, né? Às vezes tem um pouco de ulceração, tem muita ceratose actínica ao redor, tá? Então, de forma geral, a característica clínica dessas lesões é bem diferente, sim. E aí tem a dermatoscopia também, que faz a gente diferenciar essas lesões também nesses casos um pouco mais duvidosos, né? Doutor, então, só para a gente encerrar e não tomar muito o seu tempo, Por mim, fica à tem mais vontade aí. duas. Tem mais duas perguntas aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Então, o Guilherme perguntou qual é a sobrevida média dos pacientes que apresentam resposta à imunoterapia com metástase à distância. Olha, Guilherme, isso é bastante variável, tá? Então, hoje tem caso de paciente que tinha metástase do sistema nervoso central, que usou imunoterapia, ou terapia-alvo, que a lesão regrediu completamente. A gente não fala em cura desses pacientes, mas tem pacientes que sobrevivem bastante tempo. Realmente, essas drogas, elas têm mostrado que elas modificaram a história natural de um melanoma metastático, né? Que levava o paciente a óbito em pouco tempo. Então, tem paciente com metástase à distância que consegue viver bastante tempo com essas drogas. Isso, quanto tempo ele vai viver, isso a gente não tem esse dado, tem muito estudo para sair ainda aí mais adiante, né? E claro que isso vai depender de cada caso também, né? Claro. Doutora, a última pergunta aqui é do João Forte. O João perguntou, considerando que as terapias convencionais não são eficazes no tratamento de melanoma metastático, há algum motivo específico para o SUS não disponibilizar imunoterapia? O principal motivo é o financeiro, né? Então essas drogas elas são caras, são bem caras realmente. Então principalmente uma questão burocrática, né? De farmacoeconomia. Tá? Então é um problema, enfim, financeiro mais o principal problema. Mas assim, elas são Então muito é melhores do que a terapia convencional, né? certo. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, pode mandar aqui no chat. Eu quero reforçar o convite, né, a todos os presentes que estão assistindo nossa aula, que respondam o formulário que eu enviei de novo aqui no chat. O feedback de vocês é muito importante para o desenvolvimento de atividades presentes e futuras da LICIP, para que a gente possa preparar novas aulas, para que a gente possa convidar novos profissionais que tragam conteúdos relevantes para a formação de todos os estudantes de medicina e outros profissionais das áreas da saúde. E mais do que isso, para a gente conhecer melhor vocês, para conhecer melhor vocês que acompanham as atividades da LICIP e que certamente estão aproveitando bastante nossa aula e certamente estão acompanhando as nossas atividades futuras. Eu quero agradecer ao Dr. Bruno de Castro Souza pela presença, pela aula excelente, pela disponibilidade do tempo hoje e na semana passada. E quero fazer um convite presente e futuro para que o senhor volte outras vezes, né? Faça outras aulas para a gente e será sempre bem-vindo. Muito obrigado. E quero reforçar o convite que eu fiz agora de um pouco com o Dr. Eduardo Shen. O Dr. Eduardo Shen está falando aqui com a gente de novo. Bruno, aqui no Sul trabalhamos em conjunto entre várias especialidades, dermato, plástico e onco. Eu acho que essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade é muito importante, né? Na aula passada, doutor Eduardo Shen, eu conversei sobre carcinoma basocelular e falei aqui que a gente faz realmente fazia dermatoscopia para marcar as lesões, para facilitar para o pessoal da cirurgia plástica, a gente tinha um contato bem próximo assim com o pessoal da cirurgia plástica também. Então, realmente, é claro que esses melanomas grandes, essas ampliações todas aí, a gente manda para quem sabe fazer essas cirurgias grandes aí, que não é meu caso, né? A gente manda realmente para o cirurgião oncológico, para o cirurgião plástico, eles que vão fazer essas grandes reconstruções aí. Legal. Importante a gente ver que a gente tem uma relação muito próxima entre a dermatologia e a cirurgia plástica e mais do que isso, né, a gente relembrar a todos os presentes que a cirurgia plástica ela não é única e exclusivamente a estética, né? A estética ela é uma parte
grande da cirurgia plástica, mas a cirurgia plástica ela nasce da reconstrução, né, da preservação da funcionalidade dos membros. Então, eu quero fazer um último convite a todos os presentes, né? A aula da semana que vem vai ser ministrada pelo Dr. Eduardo Schem, de novo, Dr. Eduardo Schem, médico cirúrgico plástico, especialista, titular da SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é diretora do Banco de Pele da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, mestre em cirurgia plástica pela URGS. O tema da aula da semana que vem é manejo de pacientes queimados e banco de tecidos, transplante de pele. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Eu aguardo vocês na semana que vem. Vai ser na quarta-feira, às 18 horas, e eu espero que todos tenham aproveitado. Por favor, qualquer dúvida, qualquer sugestão, visitem a gente no Instagram da LICIP, marquem a gente nos seus posts e com certeza a gente vai responder vocês. Muito obrigado, viu? Obrigado, Dr. Bruno. Obrigado a todos os presentes. Um abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.